E aí, para combater esse mal, que é a despolitização, não mexer, mas isso aqui é real mesmo. E o Atlas brasileiro, eu vou mostrar isso. Aqui é o Atlas de fevereiro, esqueci de avisar ontem. Mas já tava no ar desde ontem, viu? 9h30 da manhã já tava no ar. Esqueci de avisar, mas já tava. E a versão já bonitinha já. Tá lá. O mês de fevereiro teve o grande destaque aí, aquelas informações do celular do Paquito. E nem foi tanto em relação ao do PTC, foi mais em relação ao Toffoli. As confusões do Toffoli. E também tivemos aí o crescimento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o vídeo de hoje, é isso daqui, ó. A gente está falando do TCU, eleição, da presidência, da Câmara e o problema de despolitização do brasileiro que não entende a importância de estar apoiando o Flávio desde já votar no Flávio no primeiro turno. Quando você vai lá no capítulo 5, Atlas Brasileiro de janeiro de 2025, a gente discutia aqui sobre disputa pelo Senado. Também ia falar uma coisinha ou outra da Câmara. Olha como a direita não evoluiu em quase nada no intervalo de 1 ano e 3 meses. O que acontecia? Projetos pessoais. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Sem nenhuma chance de vitória, né? Marcos Pontes se lançava para ser candidato. Enquanto uma ala realmente tentava trazer algum tipo de resultado. Para não acontecer, tipo o Odair Cunha se eleger ao TCU. Enfim, Bolsonaro precisou gravar um vídeo para comentar, para cobrar o Marcos Pontes. Quem é que aparecia? Quem que estava em campo em janeiro de 2025 tentando politizar a direita, explicar para as pessoas como as coisas realmente funcionavam? O radical do Mário Frias, o radical do Eduardo Bolsonaro. Né, Bolsonaro? Ei, Eduardo. Aí tava lá, papinho dele, aquela conversa mole de sempre, de melhor perder e ganhar de 4. Aí vai de novo Bolsonaro, manda recado, explica de novo como é que funciona. Na época até Augusto Nunes entrou em campo para explicar porque não dá para levar a sério a eleição do Marcos Pontes. Enfim, aí vai Eduardo de novo, o briguento. Esse Eduardo é briguento demais, viu? Não temos mais tempo para meninices. É tolice achar que o astronauta pode ganhar a presença do Senado. Ele mesmo sabe que não tem chance alguma. Teve 4 votos. Eduardo. Eduardo sempre tá atrapalhando, né, gente? Ô, Eduardo que atrapalha, viu? Ô, Eduardo radical. Marcos Pontes fala em arrogância, rebate Bolsonaro e reafirma a candidatura. Pronto. E ainda peitou Bolsonaro na época, viu? Bolsonaro vendido pro Centrão. Radical, porque apoio tem que ser conquistado. Aí Bolsonaro esclareceu de novo, falando pra CNN o que estava acontecendo e nada. Aí o Marcos Feliciano posicionou a favor. Aí aqui o Zuco veio falar sobre o tema. Aí o Carlos comentou. Aí aqui começou a jornada. Aqui eu já não tinha mais nenhuma paciência com a Beyoncé de Ouro Preto. Esses deputados que não era PEC, reduzir a idade para concorrer ao Senado. O seu deputado já assinou? Ele tava doidinho, né? Essa PEC era boa para ele. Aí eu chegava com toda a educação. Nicolas, os políticos do PL estão apanhando porque muitas pessoas não entendem como funcionam as eleições legislativas e os impactos delas. Elas não entendem que você só presidiu a Comissão de Educação porque o PL apoiou o Lira. Sim, foi um acordo para o Nicolas assumir. Seria muito bacana você ajudar a explicar o tema para o povo. É que eu ganhei um biscoito. Enquanto o Nicolas me dava um biscoito, Mário Frias colocava aqui um trecho do regimento interno da Câmara, como é que funcionava a eleição para você presidir as comissões. É postura que se chama, né? Aí depois veio um lacrador liberal, Leonardo Lopes. Aí depois eu relembrei que eu tenho a mesma posição desde 2020, sabe? Então que a gente não tinha chance de ganhar. Jesus. Aí quem aparecia? O pet do Deltan, né? Cadê a lenda? O Deltan. Quem fez o acordo e quais serão os cargos? A fonte é confiável? Foi Bolsonaro que entrou em campo na época. Tu vê como essa gente é suja? Não dá pra confiar. Tá bom. Não dá não. Tem que confiar no Marçal. Aí depois o pessoal falou, ó, esses acordos que o Bolsonaro fez nunca deram certo. Aqui é um vídeo meu de 2021.
falando sobre a disputa pela Câmara do Maia, mas não, do Baleia Rossi versus o Lira. E aí depois eu relembrando, cara, o acordo que o Bolsonaro fez deu certo, né? A Bia Kicis assumiu a CCJ, teve a Comissão Especial do Voto Auditável que entrou em campo, um monte de coisa estava acontecendo. Ai, deixa eu ver mais. Aí. Olha essa reflexão aqui, como envelheceu bem. Para a reflexão, o Faz o L escreveu em 24 de janeiro de 25. Olha isso aqui. No livro Atores com Poder de Veto, Como Funcionam as Instituições Políticas, o autor, George Tsibelles, explica como determinadas mudanças no cenário político dependem da anuência de determinados indivíduos e instituições, os denominados veto players. Tsibelles narra um cenário em que os veto players, em busca de ganhos pessoais, eles agem em divisionismo do grupo ao qual pertencem, por exemplo, criando disputas dentro do próprio grupo para reduzir o poder de barganha ante a sua fragmentação. O poder de barganha, resumidamente, é a capacidade que o grupo tem de impor suas próprias vontades, poder. Não é necessariamente necessário que o grupo seja sempre vitorioso, mas que ele tenha a capacidade de exercer alguma vontade sobre outros grupos políticos. Em Jogos Ocultos, Escolha Racional no Campo da Política Comparada, Tsibelles explica como atores políticos, sobretudo os veto players, podem atuar contra suas próprias convicções e vontades para ganhos políticos posteriores. Os jogos ocultos são inúmeros jogos que os atores políticos utilizam para barganhar as melhores escolhas na escolha racional. Os jogos são ocultos, pois os atores políticos não querem que os indivíduos que não façam parte do grupo percebam que estão sendo influenciados. Presos nos jogos ocultos, os indivíduos não possuem as informações necessárias para ver os jogos em sua completude. Um exemplo disso é quando alguém do Partido Novo ajuda a eleger a chapa do PT na Câmara, do BC, notamos a trairagem, mas não sabemos o que foi negociado. Enquanto os indivíduos focam apenas em única escolha, o jogo, há uma rede de jogos ocultos influenciando-a indiretamente. O primeiro jogo, geralmente mais simples, pauta moral, por exemplo, é sempre influenciado pelos demais e os indivíduos nem sequer percebem. Tsibelles explica que determinadas escolhas de atores políticos nem sempre serão ótimas, a mais vantajosa, mas sim subótimas, a segunda mais vantajosa, pois o ator político pode preferir maximizar os seus ganhos, payoffs, ao invés de perder o jogo. Nesse último caso, os atores preferem ganhar o que dá a perder todo o jogo, o que é racional e conscientemente planejado, considerando o poder de barganha que possui para influenciar e exercer sua vontade perante outros players. Os veto players são essenciais para os jogos ocultos, pois eles possuem a capacidade de aumentar ou diminuir o poder de barganha. Se divide o grupo, pode enfraquecê-lo ao reduzir suas escolhas. Se o une, pode fortalecê-lo, aumentando sua capacidade de influência e exercer poder. É exatamente isso que a gente está discutindo sobre o Flávio, dele chegar forte já no primeiro turno. O detalhe importante é que uma das poucas formas do grupo exercer adequadamente seu poder de barganha é mantendo-se unido. Só assim as escolhas ótimas e subótimas podem ser influenciadas. Todo divisionismo é prejudicial, pois reduz o poder de barganha. Estejam atentos para os momentos em que, sendo a escolha ótima impossível, a única escolha racional seja subótima. Atentem-se ainda mais para os divisionistas que buscam reduzir o poder de barganha do grupo. Às vezes um pouco é melhor do que nada. Mas não adianta. Aí Bolsonaro continuou. Aí foi lá na Rádio Bandeirantes também falar do que estava acontecendo, né? Aí falava das comissões, como ia ficar, e acabou acontecendo o que era previsto. Desenho de comissão. O que mais que tem aqui? Aí vem o Deltan. O Deltan manipulou um vídeo de Bolsonaro numa situação completamente diferente. Bolsonaro era membro do PP. Não existia direita naquela época. Bolsonaro se lançou candidato, porque assim, cara, tanto faz, tanto fez, não ia ter espaço pra nada. Só que em 2025, só o PL tinha, sei lá, quase 100 deputados. O que ia dar direito pro PL a 4 comissões se estivesse no bloco vencedor. Se estivesse no bloco vencedor. Aí ele queria comparar a situação de Bolsonaro em 2017 com a situação atual. Tomou a comida de rabo do Eduardo. Deltan, você é uma pessoa inteligente, apenas assista esse vídeo e entenda o que está em jogo. Aí o Deltan foi lá e apagou. Apagou o tweet. Eu falava para as pessoas, tem pessoa falou, meu Deus, era só derrubar o Deltan, velho. Era só ter derrubado o Deltan, que toda essa direita permitida tinha caído. Era só derrubar o Deltan, velho. O maior impacto do Nicolas não foi em comissão alguma, mas gravando um vídeo como oposição. Olha quem tava contra.
O Constantino mudou alguma coisa? O amigo aí do Paulo Figueiredo. Ah, Jesus, viu? Aí o Marcel Van Hatten, que lança candidato, o Girão, mesmo sem nenhuma chance de vencer. Aí ele pegava, ó, a audiência da Auriverde pra falar que ele tem que ser candidato. Ó, 23 mil participantes, 95 acham que tem que ter transparência e voto aberto. Ah, mas o regimento interno, né, da Câmara e do Senado diz que a votação é voto secreto. E daí que 95% de 23 mil pessoas são a favor de voto transparente? Vai mudar o quê? Nada. Mudou alguma coisa? Não. Isso daqui foi o quê? Teatro. Emburrecimento programado. Qual o jogo oculto que estava aqui? Enfraquecer a direita e o Girão ganhar capital político como o grande defensor da moral e dos bons costumes. Aí o Paulo Figueiredo deu um olé bonito aí. Esse vídeo aqui é maravilhoso, que o Constantino I ele fala que aprendeu com... Não é Messias de Jesus, não. Márcio Bittar. Realmente não tinha como derrotar o Columbre. Aí depois ele disse que ele nunca... A direita que apoia o Columbre bota. É a mesma bosta de sempre, velho. Aí vem aquela galera do melhor perder em pé do que ganhar em 4, né? De que adianta ter comissões? Se o Gumota vai driblar? Dizia o princeso. Ai, ai, ai. Vocês entendem? Então, assim, agora tem um petista no TCU que vai ficar umas 2 décadas. Um tribunal importantíssimo, porque todo o judiciário brasileiro foi hipertrofiado. E a direita brasileira, em vez de já estar unida aqui desde 2025, ter colocado, quem sabe, na pauta, chamado alguém do Centrão e falar, cara, vamos botar aqui o que tem que ser pro Centrão. Não precisamos do PT. Hugo Mota já vai ser eleito de qualquer forma. Vamos rifar o PT da nossa aliança e vamos dividir o espólio entre nós. Um pouco é melhor do que nada. Mas não! Porque é um trabalho ativo de emburrecimento das pessoas. Aí vão subir as pequecas. Qual é o plano? Da mesma forma... Deixa eu ver se tem algum print dele aqui, recuperado. Não sei se vai estar aqui. Em 2020 ele também entendia como é que o jogo funcionava. E não vai estar aqui, não. Vai estar em outro Atlas. Ah, a mesma Elo Cruz que apareceu antes, ó. Eu preferia perder com honra que apoiar o Columbre. Vocês estão entendendo, gente? O Brasil tem um grande problema de emburrecimento, velho. É um absurdo. A despolitização das pessoas, velho, é um problema realmente a ser superado. O quê? A reação virulenta de parte da direita contra a proposta de união dos liberais prova que ela é necessária. Eu falei, professores liberais que se uniram a DSG não moveram a única palha, a única união que pregam é para receber os votos dos radicais, cristãos e ultraconservadores que apoiam Bolsonaro. Não tenta fazer o povo de idiota. Não são razões para se buscar união? Chega de divisionismo, é. Ou a direita realmente, sabe, se esforça para entender um pouquinho, gente, como é que as coisas funcionam. Vai ficar aí rodando em círculos, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Em algum momento aí, durante o governo Flávio Bolsonaro, vocês vão se deparar com a notícia do Odair Cunha no TCU aprontando. O TCU tem muito poder. O TCU aparece em confusões na CPI do INSS. Quando acontecer do Odair Cunha nos próximos 2027, 2028, eu vou lembrar. Vocês lembram lá atrás? Foi mais de um ano. Sem nenhuma movimentação, sem nenhuma articulação, por uma coisa que iria acontecer. Um cargo-chave na República. O TCU não é tão forte quanto o STF, mas é um baita tribunal, viu? Eita, lelê! Aquela questão da Jorge Bolsonaro foi emperrada ali no TCU por um bom tempo. Discussões internas e tudo mais. A depender, o caso da Joyce podia ter morrido em uma semana. Mas ficou naquele disse-me-disse, aquela boa vontade lá do Bruno Dantas em resolver o caso. É preciso politizar a população. Chega de emburrecimento para ganhos políticos baratos, rasos, projetos pessoais de poder. Não dá. Não dá para achar normal Augusto Cury vai disputar a presidência. Ele não pode, não pode. Não pode. Já deu. Não dá para ficar tratando a presidência da República como uma coisa qualquer.
um país que não valoriza o seu presidente, e assim, não valoriza nada, é para ser o líder máximo da nação, é para ser assim, um cara ungido, iluminado, quase que perfeito. Não tem ninguém assim, mas em tese deveria ser alguém assim. As opções que nós temos hoje de pessoas com o mínimo de experiência, com a bagagem, de vivência na política, de entendimento de muita coisa que funciona, cara, é Flávio Bolsonaro e acabou. Para de mimimi, para de tititi, sabe? Para de ficar perdendo tempo igual parecendo uma criança pequena. Cresce, amadurece. Eu vou ficar por aqui. Gosto do meu trabalhinho, quero dar um pouco mais. Sou só membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição, aqui embaixo. E tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Já tá lá o de fevereiro. Já tava desde ontem, desde as 9h37 da manhã. Ai, e é isso. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. A gente comenta Banco Master, mais umas confusões que rolaram ontem que eu nem falei pra não... Enfim, não gerar especulação nenhuma. E é isso. Fui-me.